Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Deus seja louvado. Hoje, Deus colocou no meu coração uma palavra profética para essa igreja, amém? Quem crê que Deus está aqui, que Deus é conosco neste lugar? E eu estava vindo da minha casa, no trajeto até aqui à igreja, conversando com Deus a respeito da palavra, né? Do que Ele ministrou ao meu coração. E Ele me falou algo que, aqui neste lugar, pastor, tem pessoas que precisam entender que Ele é quem abre e fecha as portas. Algumas pessoas precisam entender que Ele é dono, é o sustentador de todas as coisas. E é isso que Deus, juntamente com o versículo, né, com a passagem que Ele ministrou ao meu coração, Ele vem falando fortemente lá em Isaías 43, 11, 12 e 13, que diz assim: Eu o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir. Deus estranhos não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aonde está o seu coração? Aonde está a sua confiança? Está em homens? Está naquilo que você possui? Muitos confiam em homens, em cavalos, em espada. Mas eu, todavia, confiarei no Senhor, diz a palavra dele. Abra teu coração, porque hoje o que Deus ministrou ao meu coração é uma palavra profética para você. Então, abra seu coração e tenta entender o que Deus está querendo falar contigo nessa noite. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 7. Segundo livro de Reis, capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. Vou esperar você abrir. Isaías, usando aqui o profeta chamado Eliseu. Eliseu é um homem extraordinário na Bíblia. Um homem que seguiu fielmente o seu Senhor, que no caso era Elias. E ele foi tão ousado em seguir Elias, que ele pediu algo para Deus a respeito o dobro do que Elias tinha feito, daquele espírito, daquela unção. E é um homem que, se Elias ressuscitou a Bíblia mostra que ele ressuscitou 2. Se ele fez uma proeza, a Bíblia nos revela que Eliseu foi lá e fez 2 proezas. E aqui não é diferente. E vamos tentar entender um pouquinho dessa tamanha audácia. Diz assim, segundo o livro de Reis, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase que por este tempo, uma medida de farinha haverá por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Mantenha a Bíblia aí se você quiser continuar. Para você entender essa situação, eu preciso voltar um pouquinho, para você entender o que estava acontecendo ali. No capítulo 6 aí, vem falando que o rei da Síria, ele estava fazendo guerra contra Israel. E acontece que o rei da Síria,
ele, diante dos seus conselheiros, criaram estratégia: vamos nos acampar em tal caminho. E certamente por ali é o caminho que o rei costuma passar. E ali, quando ele se deparar conosco, nós pegaremos, então, de surpresa, Israel. Mas lá, perto do rei, tinha um homem chamado Eliseu. Um homem segundo o coração dele, de tamanha intimidade, que o rei planejava lá daquele lado, Deus mostrava para ele aqui. E ele disse: meu rei, não passe por tal caminho, porque naquele caminho está uma emboscada te esperando. E assim fazia o rei, e passava por outros caminhos. E a Bíblia nos fala aqui que não foi nenhuma nem duas vezes que ele cortou volta e tudo mais. E o rei da Síria, pensando naquela situação: quem de nós aqui em nosso meio está pelo rei de Israel? Quem aqui dentre nós é o traíra? Um servo dele disse: não, Senhor, não tem traíra aqui em nosso meio. Acontece que lá daquele lado existe um homem chamado Eliseu, que tudo quanto o Senhor fala no seu quarto, na sua intimidade, Deus mostra para ele lá. Ah, Eliseu? Então eu quero esse Eliseu. Encontre onde ele está e traga-me aqui, pois eu quero esse homem. E eles descobriram que Eliseu estava em Dotã, uma cidade. E lá mandaram uma multidão, carros, cavaleiros e um grande exército para prender Eliseu. Isso à noite. Eles sitiaram essa cidade. E ali cercaram aquela cidade. E logo pela manhã, Eliseu, que tinha lá um ajudante, que estava aprendendo a ser profeta com ele, acordou pela manhã e ele observou que a cidade estava totalmente cercada. E que para o lado de fora tinha aquele mundaréu de gente procurando Eliseu. E ele foi todo apavorado, como todo ser humano. Meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? Tremendo, batendo os joelhos, de medo. E o homem de Deus, e todo homem de Deus é aquele que tem discernimento espiritual das coisas, que não olha somente para a ótica humana, aquilo que o ser humano consegue enxergar que está diante dos seus olhos, mas ele consegue enxergar a mão de Deus, o Deus que está no controle de todas as coisas. E esse homem: calma, garoto, vem cá, Senhor, mostra para ele. E ele abriu os olhos, e ele pôde contemplar ali aquela milhares de anjos ali, com um carruagem de fogo, aquele negócio todo estrondoso, lindo, maravilhoso. E a palavra do Senhor nos diz que, versículo 16 do 6 diz assim: não temas, porque mais o que são conosco do que estão com eles. Maior é aquele que está contigo do que aqueles que se afrontam contra ti. E veja só, muitas vezes nos deparamos com situações nesse sentido, olhando para aquilo que está na nossa situação, focando os olhos para o problema, focando os olhos para a situação que está nos afundando de repente, para a situação que nos está tirando o sono, para aquele momento difícil, naquele problema que você precisa resolver, é aquela conta que você precisa pagar. Isso vai tirando o seu sono, vai tirando, você não consegue concentrar no seu trabalho, o seu comportamento com a sua esposa ou com seu cônjuge passa a ser já de aspereza, porque aonde falta dinheiro dentro de um lar, aí que nasce uma contenda. Não sei o que você está passando, não sei qual é a sua situação, mas todo mundo, pelo menos aqui nesse momento, se coloca no lugar desse jovem.
olha para aquele problema, olha para aquela situação e já não consegue ver mais nada, só fica bitolado naquela situação constrangedora, medonha. Mas nós temos que parar de olhar aqui, olhar para o natural, material, e os nossos olhos têm que ser focados aqui, para os céus, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a mão forte do Senhor para te abençoar, para quebrar os grilhões. E ali estava, e Eliseu, ele fez uma oração: Senhor, cega esses homens todos que estão aí fora. E assim aconteceu, eles ficaram cegos, e Eliseu desceu lá: ei, não é essa cidade, também não está aqui quem vocês procuram, siga-me que vou levar até eles. E dali de Dotã levaram até Samaria, na presença do rei. Chegou lá o rei de Israel, ficou: meu Deus, o que você veio fazer aqui? Você quer que eu mate esses homens todos? Não é para você matar. Ele fez uma oração que aqueles homens tornou a enxergar: alimente todos esses homens aqui e manda de volta para o seu senhor. Ok, isso aconteceu de fato. Mas retornando aquele povo, o rei da Síria continuou ali, travando batalha. E o que eles fizeram dessa vez? Foram e cercaram Samaria, aonde a casa do rei estava, o palácio real estava. E eles cercaram aquela cidade, e a Bíblia nos fala, lá no versículo 24, que depois disso, Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ajuntou todo o exército e subiu e cercou Samaria. O 25, e houve grande fome em Samaria, porque o povo de Israel não ia se entregar. E se passaram dias, e se passaram meses. A cidade era uma fortaleza, estava fechada, eles não conseguiam adentrar. Porém, eles calculou: aqui estamos do lado de fora, com todo o suprimento necessário, para esperar dias, meses, anos, se for preciso. Mas e lá dentro, que não podia entrar e sair todo mundo? Os estoques das casas foram se acabando. A despensa começou a ficar vazia. E o povo começou a morrer de fome. E os animais que estavam ali dentro daquele local, daquela localidade, começou a morrer também. A ponto de o esterco de pomba custava o olho da cara, custava um rim. Em outras palavras. E o povo começou a morrer. Tamanha era a calamidade, que aqui o rei resolveu, ali em cima ali daquela fortaleza onde ficava o seu palácio, ele começou a andar por ali e uma mulher gritou. Só para você entender que nós não estávamos falando de dias e tal. Uma mulher gritou: ei, rei, socorre-me! E o rei, que estava com um pano com roupas de humilhação, com pano de prato, pano de prato não, é saco, né? Com roupas de saco. Por acaso sou eu Deus para te socorrer? O que você quer que eu faça por você, mulher? Se até no palácio está faltando as coisas. Meu rei, é o seguinte: ontem essa mulher aqui que está aqui do meu lado, ela falou: olha, vamos matar o seu filho hoje, vamos cozinhar ele, e amanhã, e vamos comer hoje. Aí amanhã a gente pega o meu filho e a gente mata e cozinha ele e come, para a gente não morrer de fome. Acontece que ontem eu matei meu filho e a gente comeu. Aí hoje, quando é o dia dela, ela foi esconder o menino dela. E eu estou com fome, e todo mundo está com fome. Não era brincadeira. Era coisa séria. Olha que situação chegou o povo de Israel. Olha que situação que estava passando. E o rei não aguentou aquela situação. E ele falou no seu íntimo: hoje mesmo eu pego aquele profeta Eliseu. Que Deus faça o dobro por mim, se hoje eu não trazer a cabeça dele aqui, numa bandeja. Com coisa que às vezes é o profeta, é o pastor que é o culpado de você estar passando por alguma situação. Se é a mão de Deus,
que agindo ele, nada impedirá, era Deus tratando com o seu povo, era Deus tratando ali com o rei, tratando ali com o povo de Israel, pelas suas desobediências. Mas eles foram até o profeta. Mas interessante que o profeta, ele antes mesmo de o rei chegar, o rei mandou lá um mensageiro, mandou um mensageiro diante dele, mas ele foi logo atrás do mensageiro. E antes de chegar lá, o mensageiro, o profeta Eliseu, ele disse para os anciãos que estavam ali: ó, lá vem o rei mandando seus mensageiros ao meu encontro, e lá vem ele logo após. Quando chegar, fecha essa porta, não deixa ele entrar. Interessante, né? Que um homem de Deus, que tem a ligação direta entre o céu e a terra, Deus revela as suas grandezas. Deus não deixa nada oculto. É tão maravilhoso quando Deus mostra os planos de Satanás. Assim, olha, está querendo destruir. E ele mostra aquela visão, aquela situação em que está vendo que tem uma cilada ali, mas a pessoa que está vindo não consegue ver. Mas a pessoa, o homem de Deus, consegue ver e orienta. Ei, atenta para essa situação, por essa causa, por esse abismo que está logo na sua frente, por esse manjar que está aí do seu lado. Intimidade com Deus. E você sabia que Deus está procurando aqui em nosso meio pessoas nesse sentido? Pessoas que têm essa intimidade com Ele. Não somente para revelar quais são os sonhos de Deus para a sua vida, mas também para usar nesse sentido, desvendar as coisas, para você ser útil na obra dEle. E quando Eliseu estava falando, logo já chegou o rei: olha, eu sei que o Senhor mandou tudo isso para nos castigar, mas e agora, o que será de nós? Aí então entra o profeta, lá no capítulo 7, dizendo: está feio a situação, não tem nada na despensa, mais da metade do povo de Israel que está sitiado já morreu. Mas amanhã, por essas horas, haverá abundância de comida. Eu disse que é uma palavra profética para a sua vida. E eu creio que Deus vai queimar seu coração. Porque a palavra do Senhor, ela diz que ela não volta vazia. Essa palavra não é minha, foi o Senhor quem me deu, para que hoje estivesse compartilhando com vocês. Porque aqui algumas pessoas precisam aprender a confiar no Senhor. E ele disse essa profecia. Aí veja só, um camarada, um capitão da guarda, no qual o rei se apoiava, que era o braço direito do rei, ele disse assim no capítulo 2, no versículo 2: nem se Deus abrir uma janela no céu, isso é possível acontecer. Veja bem, um homem no qual o rei se apoiava, era o braço direito do rei. Aí Deus falou no meu coração: em quem vocês têm se apoiado? Aonde você tem apoiado? Em quem você tem buscado se apoiar? Em pessoas desse tipo? Em pessoas que não sonham o mesmo sonho que você, que não conseguem entender o que você sonha, que não conseguem ter essa compreensão de você mesma? Esse tipo de pessoa que você tem se apoiado? De compartilhar seus sonhos, as suas intimidades? E aqui ele prossegue. O profeta disse assim: olha, já que você disse isso daí, está duvidando, então veja bem, você vai ver as coisas acontecer, mas você não vai participar. Você vai ver com os olhos e lamber com a testa, como diz um ditado, né? E olha só que interessante, Deus, Ele usa na sua multiforme graça, sabedoria,
Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele usa o fraco para deixar meio doidão, meio sem entender nada, o que diz ser forte. E na sequência do texto aqui, vamos nos deparar com uma classe de pessoas que são excluídas, que eram excluídas da sociedade. A Bíblia aqui nos fala de 4 leprosos. Esses 4 leprosos pensaram consigo mesmo: olha, está tão feio o negócio, se ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se entrarmos lá para dentro, né, de Samaria, vamos morrer de fome, porque também lá não tem o que comer. Então, se ficar aqui, vamos morrer. Se entrar para lá, vai morrer. Vamos tentar a sorte, vamos até o arraial dos sírios. Quem sabe, eles nos deixam lá envolver com eles lá, e a gente come, né, e tira a barriga da miséria. Ou o máximo que vai acontecer é morrer lá também. Eles matar a gente. Mas se ficar aqui vai morrer, se entrar vai morrer também. Não tem nada a perder, certo? Mas o que eu quero falar para você, 4 leprosos, era um grupo de pessoas que eram excluídas daquele momento, da sociedade naquela época. Eles viviam do lado de fora, né, dos muros, num galpãozinho ali, num casebrinho à parte, porque eles não podiam envolver, porque pela lei de Moisés eles eram impuros, e não podiam estar no meio do povo. E eles viviam isolados, separados, excluídos da sociedade. Mas veja bem, é esses excluídos que Deus olha para o coração e vê a sua grandeza, a sua nobreza. Um grupo de pessoas que de repente você se inclui nele. Às vezes as pessoas olham para você e vê que você, daqui não vai sair fruto bom, daqui não vai sair coisa boa, não, esse daqui não tem capacidade, não, esse daqui não tem potencial, não, esse daqui não serve. Ei, eu quero alegrar o seu coração nessa noite com uma palavra profética. Para o homem você não pode servir, mas para Deus Ele está de braços abertos, esperando você se colocar de pé, você tomar uma posição, para te fazer grande, aqui na terra. E eu quero te dizer algo, vou até tomar uma água aqui, eu pareço camelo. Esses homens então foram, e eles foram, e quando foi se aproximando do arraial, ele viu aquela som nenhum, tudo calmo, tudo tranquilo. E eles foram se achegando, e os cavalos estavam presos, os carros estavam tudo ali. E eles foram se aproximando e rodou tudo lá e não achou ninguém. A Bíblia nos fala que Deus fez eles ouvirem um grande som de um grande exército. Calabaçúria. Um grande exército. E logo eles se apavoraram e dizem: ei, o rei de Israel alugou o rei do Egito, alugou o rei da vizinhança para vir contra nós. E eles saíram todos disparados na correria, não pegou nada, saíram só com a roupa do corpo e foram embora, com medo. Eu quero te dizer uma coisa, a mesma visão que Eliseu teve, que ele estava vendo e fez oração para o seu servo ver, é a mesma situação. Deus, Ele faz as coisas impossíveis se tornar possíveis. Deus move o que for necessário. Deus move o que for necessário para as coisas acontecerem segundo o que Ele determina. E eu quero falar algo para vocês. Aqui foi uma virada na vida desses homens que eram excluídos da sociedade. O versículo 8 do capítulo 7, nós estamos, diz assim: chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes, e foram e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também pegaram ouro, prata, algumas coisas e esconderam. Deus está falando contigo nessa noite? Então presta atenção no que eu vou profetizar na tua vida. Deus vai abrir portas para você, Deus vai abrir tendas,
Deus vai colocar você em tendas, no qual você vai ter alimento, você vai ter o que comer, o que beber, vai ter as suas vestimentas e ainda vai guardar. E ainda vai guardar. E vai colocar você em outra tenda, e você vai usufruir e vai guardar. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Deus manda te dizer, igreja, essa palavra profética: portas vão se abrir. Sabe por quê? Porque eu sou a porta, diz o Senhor. Eu sou a porta, Ele é quem abre e quem fecha. Não estou pregando prosperidade, mas recebe aí essa palavra profética. Porque, como foi dito aqui, eu, o Senhor, nada escapa das minhas mãos. E agindo eu, quem impedirá? Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Diga assim: tudo tem um propósito. Olha só na sequência desse versículo. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem esses dias de boas novas ficar só para a gente. Vamos lá compartilhar com os nossos irmãos famintos? Vamos lá compartilhar para aqueles que estão necessitados? Pegar a visão? Deus vai te dar, para você, para a sua geração, mas para você ajudar. Para você ajudar aqueles que necessitam. Aqui foi a virada na vida dessas pessoas, desses 4 que nunca tiveram nada. Eles viviam de esmola, eles viviam de resto, de sobra. E olha que Deus manda te dizer, que a partir desse momento, você não será mais cauda, mas Deus te colocará por cabeça. Vocês vão lembrar desse dia, viu? Vocês vão lembrar dessa palavra profética. Quando o seu telefone tocar, você vai lembrar. Quando você receber a notícia, você vai lembrar. Você vai lembrar, mas não vai esquecer. Não se esqueça. Tudo tem um propósito. E olha só. E eles foram, aqueles 4 leprosos foram felizes lá, e chegou lá na porta e anunciou: olha, fomos lá e tem lá tudo do bom e do melhor e não tem mais ninguém. E eles foram anunciar o rei. E o rei, claro, na sua desconfiança, é uma emboscada. Eles estão escondidos para a gente todos sair, e quando chegar lá, eles cercar a gente e eles apoderar da cidade. Mas aí entra o bom conselho. Olha a diferença daquele no qual era o seu braço direito, no qual falou que nem se abrisse a janela dos céus era possível isso acontecer. Mas lá no versículo 13, então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas ficaram aqui, de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Vamos e vejamos. O bom conselho. Em outras palavras, esse servo: meu senhor, vamos separar aqui esses 2 cavalinhos que está restando aqui. Vamos lá espiar. Vamos lá ver o que está acontecendo. E assim, o rei confiou nessa palavra, achou boa. E eles foram lá e viram que realmente não tinha ninguém naquele local. Acompanhou até lá para baixo, no Jordão, viu as roupas dele jogadas para a rua fora, no meio do caminho. E ele colocou esse camarada, esse capitão, que lemos lá no início, no qual ele duvidou da palavra do profeta, colocou ele lá na porta, né? Ali na guarita, para ficar na porta, ali na entrada, para ficar observando, né, o movimento. E quando esses chegaram com a notícia, olha como a palavra do Senhor, ela não volta vazia.
O povo se alegrou de tal forma que saíram correndo ali no tumultueiro, sabe aquele povo desesperado por causa de um prato de comida, ou coisa desse tipo, né? Tanto e tanto tempo sem comer, sem beber, saíram correndo, atropelaram aquele camarada e ele morreu. Viu com os olhos, lambeu com a testa. É a palavra do Senhor. Então, meu querido, o que Deus colocou no meu coração foi isso. Não olhe com os olhos naturais, mas experimente enxergar com os seus olhos espirituais. Seja assim como Eliseu foi, um homem carregando Deus aqui na terra. Em outras palavras, sendo a ligação direta, o porta-voz do Senhor, vivendo intimidade com Ele, sabendo quais são os planos de Deus, mas também sabendo quais são os planos dos inimigos, tendo discernimento espiritual. E olha, cuidado com aonde você se apoia, que tipo de pessoa você se apoia. Ouça os bons conselhos e as coloca em prática. E se você se sente no grupo dos escolhidos, é com você que Deus quer tratar nessa noite. É contigo que Deus está falando. Pois vai acontecer um reboliço, uma virada de mesa para o seu favor. E aquilo que era pouco, Deus há de transbordar. Mas tudo tem um propósito. Não se esqueça desse propósito. Qual é a finalidade? Amém? Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.